Olá, olá, bom dia. Estamos às 10 horas e 30 minutos, coisa rara. 10h30 da manhã, mas já fiz muita coisa. Acordei muito cedo, acordei lá para as 4 horas. Mas houve algum problema, um problema de família, de saúde grave, e aí tive primeiro que cuidar disso. Então, agora que estou gravando o nosso vídeo de hoje. Bem, o vídeo passado foi muito importante para que se compreenda este. Nós mostramos a noção de inferno, segundo aquilo que nos é possível. Eu nunca estive lá, falei para vocês. Contudo, tem duas noções que eu selecionei, que eu acho as mais abalizadas, né? Uma, que é do livro do Aldous Huxley, O Sagrado e o Profano, que está completamente de acordo com a Bíblia. Daí vem a sua autoridade, a meu ver, né? Os evangelhos, Jesus Cristo, os evangelistas, quando eles se referem ao inferno, então eles dão uma visão que seria a volta ao caos primordial. Então, está se escondendo por quê? Eu tenho pouco tempo, companheiro. Vamos ver se você colabora comigo. Brincadeira, né? Deixa eu ver se está marcado aqui. Tem alguns marcados. Deixa eu ver se está marcado. O caos original seria, que já não é. Oh, meu Deus. Que também não é. O livro é esse, indubitavelmente. Bem, mostramos no vídeo passado o caos dos elementos. E nesse caos dos elementos é que estaria. Meu Deus, eu tirei a marcação e não percebi. Já procurei várias vezes. Estaria mais ou menos aqui. Oh, meu Deus. Me ajuda para que eu não tenha. Não decepcione os meus visualizadores. Né? Mas não estou conseguindo encontrar. É uma visão que nós já mostramos a vocês várias vezes e que seria aquele inferno de fogo. É só voltar ao. Não tem jeito, não consigo ver. Depois a gente vai tentar de novo. Então, vamos ver aqui. Segundo a Cabala, meu amigo Jano Sarmento me deu de presente esta prancha. Esta prancha aqui, Cabala, não tem nada a ver com a Bíblia. Lembre-se, a religião oficial não tem nada a ver com a Cabala, o judaísmo. Então aqui eu tenho a árvore branca e, tirando a árvore branca, eu tenho a árvore negra. Noção fantástica. Se eu encaixar aqui, como eu mostrei a vocês antes, eu terei a árvore branca, vou segurar para não ter o risco de cair, tem uma preciosidade, a árvore branca projetando a árvore negra. A árvore branca seria o céu e a árvore negra seria o inferno. Mesmo aqui na Terra, já temos acesso à árvore branca. Mesmo aqui na Terra, o feiticeiro ou o mago negro tem acesso ao inferno. Então, na visão de Jano Sarmento, meu genial amigo, aqui nós temos os poderes do céu, da magia branca, e aqui os poderes do inferno. Aqui ele não leva em conta a magia cinza, ou gris, só a branca e a negra. Fantástico. Depois o mago negro só vai usar isto, depois o mago branco só vai usar isto, enquanto que o mago cinza vai usar ambas. Essa é a diferença. Então, vou tentar mais uma vez pedir a paciência de vocês. Meu Deus, eu tinha marcado. É um desenho tão simples. Estou achando tudo o que eu queria, menos a visão do inferno segundo a Bíblia, e é aquele lago de fogo, né? Na verdade, o caos dos elementos. Né? E estaria mais ou menos por aqui, mas já sei São Jorge, já sei tudo que eu queria, menos o carro dos elementos.
Acho que eu não marquei. Bem, só me resta uma coisa, minha gente. Voltem ao vídeo passado e vocês vão encontrar a imagem. Não estou encontrando aqui de jeito nenhum. Sei que está por aqui, estou pertinho, mas a marcação caiu. Então a marcação caiu, é aquela figura onde nós temos um espaço cheio de enxofre e fogo. Agora eu acho que caiu a marcação. Ontem a minha esposa estava dizendo que tinha um papel aqui caído no chão. Falou, meu amor, tem um papel aqui caído no chão. Acho que era exatamente o papel que mostrava exatamente essa gravura. Eu, lastimavelmente, achei. Pronto. Então não decepcionarei vocês e eu tinha dobrado. Então, esta é a visão bíblica. O lago de fogo, a Guiena. Essa é bíblica, então seria essa oficialmente a visão das escrituras do inferno. O lago de fogo. Azeite fervendo e quem cair aí vai ficar sendo fervido em azeite fervendo. Então, essa é a noção bíblica. Eu tinha dobrado. Para que eu dobrei? Ah, sim, agora já sei. Mas agora eu sei o seguinte: quando eu encontrar essa marcação, não era essa. Por isso que eu fiquei confuso. A outra é apenas um papel em branco. Então, esta é a visão bíblica. E esta é a visão do meu genial irmão, Jonas Sarmento. Então, me deu isto aqui como prova de que ele tinha terminado o meu curso de Cabala com lauda. Agora aproveitamos para dar a fazer o nosso aviso. Né? O Pix é 223-992-67753 no banco. E temos, quem quiser fazer por transferência bancária ou depósito em máquinas, aquelas máquinas eletrônicas, então vai fazer o depósito em caixa, o depósito no terminal eletrônico ou outro meio. Mas o que estão fazendo geralmente é o Pix. No banco, meu CPF, sem ponto, nem traço, nem nada, 223-992-677-53. É uma conta especial que eu fiz no banco virtual. Bom, agradeço imensamente. Estamos com 681 inscritos hoje de manhã. Crescemos muito em 15 dias, graças a Deus. 681, estamos quase em 700. Nossa meta é 1000. Né? Sabem por quê? Estou sobrecarregando vocês. Né? Na verdade, quando eu peço a vocês que contribuam, eu me sinto um pouquinho acanhado, um pouquinho envergonhado. Porque o YouTube faz propaganda, coloca nos meus vídeos propaganda e fica com dinheiro. Eu sei que ele tem esse direito, porque eu não tenho 1000 inscritos, embora tenha 8.000 visualizações. Então peço encarecidamente, mais uma vez, aos visualizadores que acharem que o nosso trabalho é sério, que se inscrevam. Quando vocês pegarem meu vídeo, não aparece no meu. Meu vídeo embaixo tem inscrever-se, em vermelho. Pronto. Clique ali em cima, aparece inscrito. E aí, para o YouTube, isso significa que eu vou ter direito a uma pequena remuneração, eu acho que não tenho ideia de quanto é. Mas cada propaganda, o YouTube será obrigatório a me repassar uma parte. E os que se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus, então têm me dado a colaboração. Não é um preço, né? Então, cada um que se inscreve, ninguém pode ficar de fora, a não ser quando a minha agenda estiver completa. Então, em princípio, a taxa é R$100, mas se você puder dar mais, dá mais, se puder dar menos, dá menos. Então, esses rigorosamente têm feito a sua contribuição. Eu não digo seu pagamento, apesar de ser 1h30 de aula semanal. Então, você terá a explicação de cada vídeo. Suas perguntas, ao invés de serem no rodapé aqui do vídeo, serão pessoais e eu responderei em dia e hora marcada. Bom, terminado isso, agora eu vou fazer o vídeo que me envergonha. Agora eu vou mostrar a vocês que eu sou verdadeiro. Eu vou expor a minha imagem, eu pessoalmente. Não lá o magnetismo animal que disse que ia fazer uma colagem para pegar os momentos onde
me envergonharia e fazer um vídeo mostrando como o professor Marlanf foi um canalha, foi um safado e tudo que eu digo que aqui é mentira. Bem, ele ia fazer uma montagem. Na verdade, não precisa. Vou confessar aqui meus 2 grandes erros que eu deixo mais ou menos assim, me perdoo porque eu estava no início. Então, no ano de 1972 eu vim morar em Duque de Caxias. Eu morava em Barier, porque dava aula no Colégio Parada Angélica. E aí, já em Barier já é um terceiro endereço. Eu vim para Praia do Flamengo, quando saí de Aracaju, vim para Silveira Martins 40, do lado do Palácio do Catete. De lá, eu fui para Colégio, o bairro do Colégio, perto de Irazá. Não sei o endereço, na casa do meu tio Zé Praxedes. Não sei de memória o endereço. Depois, eu vim para Duque de Caxias. Pronto. Em Duque de Caxias, no núcleo colonial São Bento, na casa de um vereador que se apossou daquilo ali, aquele era só funcionário do INCRA, morei ali durante cerca de 3 ou 4 anos, enquanto durou a síndrome de pânico. E aí depois mudei para o centro de Caxias, Parque Lafayette, onde eu estou ainda hoje. Pronto. Então a minha vida praticamente está aí resumida. Fiz algumas mudanças, mas há 35 anos que eu estou no Parque Lafayette. Mudo de rua para rua, mas aqui estou eu no Parque Lafayette. Vou dizer a vocês o que Eliphas Levi diz no seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, e Papos repete: não há nenhum mago branco que pelo menos uma vez na vida não faça magia negra. Papos repete: e não há nenhum mago negro que pelo menos uma vez na vida não faça magia branca. Meu Deus, eu achava isso impossível. Eu já tinha feito minha opção. Já tinha decidido. Mas não era uma decisão ainda de coração. Era porque os outros achavam bonito, eu achava que era legal eu ser um mago branco, né? Teria vergonha de dizer que eu era um mago negro, mas agora a vergonha acabou. A verdade é acima de tudo. Então, a frase do bigodudo lá, Deutschland über alles, né? Não vou traduzir, não vou dizer que é o bigodudo, porque se eu botar o bigodinho aqui, não é bem bigodudo, é o bigodinho. Se eu fazer o nome dele, vai ser censurado, e se eu traduzir a frase, vai ser censurado. Mas Bolsonaro fez baseado, né, na bandeira dele, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, na verdade uma colagem da bandeira lá do bigodinho, né, que tinha o raio, né, que a decisão, na verdade, é uma saudação maçônica que ele pegou. Ele pertencia à loja Tule 1, e então ele aproveitou essa saudação maçônica e usou como sendo a saudação para ele. A saudação é feita à maçonaria como entidade, ou seja, como egrégora. E ele aí o que é que faz? Ele se torna a egrégora. Vocês vejam, o cara é completamente maluco, ou então a teoria da conspiração está certa. Ele, na verdade, era neto de Rothschild e se achava o dono do mundo, porque o avô dele é o dono do mundo. Então, agora deixe-me explicar para vocês, por favor, vejam esse vídeo com benevolência. Eu tinha 37 anos de idade aproximadamente, morava na rua, aqui no Parque Fluminense já, Avenida Nilo Peçanha, 1187, não vou dizer mais nada sobre esse local, né? A propriedade era de um deputado, e esse deputado tinha, portanto, metade da quadra. Então, a metade da quadra era dele, ele se apossou e tinha construções, umas comerciais e outras residenciais. Eu morava numa residência, um apartamento que botava a frente para Nilo Peçanha e o lado para uma outra rua, que agora já tentei lembrar hoje de manhã e não tem jeito de eu lembrar. Pois é, então fazia um L. Então a rua Nilo Peçanha ficava aqui, que era a principal, e a outra rua quase que veio, ficava aqui do lado. Da minha varanda eu era o único dos 3 apartamentos que havia ali, o meu era o único apartamento que tinha um balcão tipo Romeu e Julieta.
Então, eu não tinha acesso a Nilo Peçanha. Eu não tinha acesso. Nenhum dos 3 apartamentos. Mas eu tinha acesso à rua, a outra rua, fazia um L. Então, era uma esquina, né, a principal Nilo Peçanha e uma ruazita ali do lado, onde ficava uma garagem de um dos carros dos moradores. Na verdade, não era dos moradores. Eu tinha uma vaga de garagem porque eu era considerado pela família, já que eu era preposto vicarial da Igreja Santa Teresinha. Ou seja, o vigário, como eu disse a vocês, Padre Roberto Sara, tinha um trauma de guerra e ele detestava falar com intelectuais. Só falava com gente muito simples. Isso por causa lá do problema dele da Tchecoslováquia, com o comunismo, com o nazismo. Então, ele ficou assim, veio para o Brasil, mas para ele o intelectual era um retrato lá do generalato, das grandes mentes que bolaram a Segunda Guerra Mundial, que fizeram aquilo tudo, que foi um jogo, né, para dar a Palestina aos judeus. Apenas isso. Quer dizer, 90 milhões de pessoas morreram apenas para que a Palestina fosse propriedade dos judeus. Aumentei. Meu amor, estou gravando. Eu ligo para você assim que eu puder. Um beijo. Então, para que essa desculpem eu entender, mas é um problema de saúde da família mais ou menos grave. Minha esposa foi socorrer a mãe e agora ligou para mim. Mas vamos continuar a gravação. Então, repetindo, eu morava muito bem, no centro de Caxias praticamente, né? Avenida Nilo Peçanha, ia para o comércio a pé. Pedro Ivo, esquina com Pedro Ivo, veio agora. Nilo Peçanha, esquina com Pedro Ivo, em frente ao estofado Primavera. Agora, na época, hoje não é, são os Correios, agências de Correio, na época era estofado Primavera. 1187, morava lá. A propriedade era de um deputado, que aí tinha bastante dinheiro, e então tinha casas comerciais e tinha casas residenciais. Eu morava numa das partes dessa metade, que era uma quadra inteira praticamente dele, da família dele. E então a minha casa tinha um privilégio. O apartamento que morava tinha um privilégio. Primeiro, por ser preposto vicarial do padre Roberto Sara, que não queria nada com os intelectuais, quando chegava uma pessoa culta, ele dizia, professor, vai ver o que, que essa pessoa quer. E eu ia. Quando chegava uma pessoa simples, um matuto, uma pessoa iletrada, ele abraçava, e não abraçava não, estou exagerando aqui, é uma maneira de dizer, né? Mas ele acolhia com o maior prazer. Eu não entendo isso, mas não dá para entender, porque foi um trauma de guerra, né? Ele enfrentou o comunismo, que invadiu a Tchecoslováquia, ele era tcheco, os comunistas invadiram a Tchecoslováquia, os nazistas invadiram a Tchecoslováquia, e ele fugiu para o Brasil com o padre Adolfo. Isso ele me contou nitidamente. Ele era paranormal e eu devo muito a ele. Primeiro porque ele me assumiu como se eu fosse um filho, e eu a ele como se fosse um pai. E toda a minha estante de magia foi ele que me deu. Você veja como esse homem tem uma mente aberta. Agora ele não lia. Ele me dava o livro, dizia ler, eu lia. Aí ele sentava do meu lado, numa mesinha, e dizia, agora me conta o que é que o livro diz. E eu passava para ele as lições, ou seja, eu dava aula a ele daquilo que eu tinha lido no livro. Pronto. Como ele sabia que eu tinha inteligência para compreender, generosidade para dizer, ele terminava acompanhando o curso de magia que eu estava fazendo. E pagou um curso na clínica Freubin Narese, Mensana, de parapsicologia, 3 dias que o padre Oscar Quevedo deu um curso na Igreja de Santo Antônio, Igreja Matriz de Santo Antônio, e 30 dias, olha, uma aula, 30 dias de aula com William Thomas, uma equipe do Dom, fiquei de olhar o que é que significa Dom, D-O-M, mas eram 3 católicos Rosa Cruzes que tentavam espalhar que a parapsicologia é uma ciência, que o nome magia foi manchado pela Igreja Católica, eles eram rosacrucianos, também sou martinista, tenho maior honra de exibir esse anel, né? O nome Yeshua está escrito aqui. Então, aos meus irmãos martinistas,
né? Então, paz nas três pontas do triângulo. Luz e paz nas três pontas do triângulo. E então vou contar para vocês algo que é extremamente vergonhoso para mim. Mas é a única maneira de vocês verem que um mago branco pode praticar magia negra, pode praticar magia cinza. Primeiro vai aqui a magia cinza. Ocupava eu esse apartamento do deputado famoso, não posso dizer o nome dele, seria processado se eu dissesse, mas para quem entender bem esse vídeo, um pingo é letra. E aí eu tinha um carro num dos boxes da garagem, já era um privilégio ter acesso à garagem. Agora, além do privilégio de ter um box na garagem, o meu box era forrado, não ficava exposto ao tempo. O sobrinho dele, que era valente, né, todo mundo tinha medo dele ali naquele local, também não vou dizer o nome, comprou um carro para a esposa dele. Morava ali, era meu vizinho. E aí um dia eu cheguei e o cadeado tinha sido trocado. Gente, eu tinha chegado do colégio Duque de Caxias particular, eram 11 horas da noite, quando eu cheguei na minha casa, fui direto para a garagem para botar o carro para depois ir para casa. 11h87. Quando eu cheguei no portão da garagem, que eu tentei enfiar a chave, não entrava a chave. O engraçadinho tinha quebrado o cadeado, trocado o cadeado e botado outro novo e não me deu a chave. Ou seja, eu não tinha como entrar na minha casa, na minha garagem. O que é que eu fazia? 11 horas da noite, minha gente. Você imagina você terminar o seu dia de trabalho, começava às 7h30 da manhã no Colégio Duque de Caxias, almoçava, eu era professor de manhã, coordenador de tarde e professor de noite. Dr. Eli Combá disse que queria ter o privilégio do Duque de Caxias ter exclusividade do professor Marlanf. Eu era um professor realmente que fazia bem o meu trabalho. Aí eu chego com o meu fusquinha azul, e aí o que é que eu faço? Olha, 11 horas da noite, o cadeado tinha sido trocado. Eu não tinha chave. Mas, como eu era muito bem quisto nas redondezas, eu bati na porta de um vizinho que tinha garagem, não tinha carro. E aí ele, bondosamente, embora eu tivesse aborrecido, porque ele acordou, ele disse, professor, bota o carro na minha garagem e vai dormir tranquilo, amanhã o senhor resolve isso. E assim eu fiz. Bom, resolver isso foi entrar com processo. Entrei com processo para reivindicar ali perdas e danos morais, né? E a perda, porque o meu carro, logicamente, ficaria na rua, ao relento, poderia ser roubado, né? Os ladrões poderiam roubar desde as rodas até o carro todo. A ideia dele era que eu deixasse o carro na rua. Mas eu tinha uma pessoa que era minha amiga e que disse, bota na minha garagem. Mas eu acordei essa pessoa cerca de 11h15, por aí assim. Eu fui para casa, calmo, tomei meu banho e falei, Javé está comigo. Já tinha grande conhecimento de magia. E aí, fiz o processo. O carro da esposa dele entrou no meu box. Depois eu consegui através de outras pessoas. Eram 6 boxes. Eu peguei a chave de um dos amigos que colocava o carro em um dos 6 boxes cobertos. O resto ainda tinha carro, mas era exposto na rua. Eu estava a pé da vida, né? Eu estava furioso, mas eu tentei manter a calma. E aí, meu carro eu chegava, botava ao relento. Pelo menos isso. Consegui uma chave do cadeado novo. Chegava, 11 horas, abria, botava meu carro no relento e o carrinho novinho, Fiat, da esposa dele, estava lá no meu box. Bom, Natasha, a juíza Natasha, desse tamanho, mas era uma pimenta, olha, vou te contar. Que mulher notável, viu? Vou te contar. Honrava o nome de juíza e de mulher. Foi ela que pegou o meu processo. E aí, foi facílimo ganhar. Com todo o dinheiro dele, da família, a influência em Duque de Caxias, eles eram na época praticamente donos de Duque de Caxias. Ela procurou se informar das testemunhas minhas e deles, e a própria testemunha dele disse que quando ela pediu para descreva o boxe onde o carro do professor está.
Ele escreveu, é um box assim, de tal dimensão, ele era empregado do deputado, pintava faixas quando era a época da polícia, da política, ele pintava faixas, botava ali na parede a faixa e pintava a propaganda. Então ele escreveu box. E ao descrever, ele disse, está meio manchado, mas acontece que ainda dá para ver o número da placa do carro do professor. Pronto. O cara era testemunha dos meus inimigos. As minhas testemunhas não deram nenhuma informação que fosse benéfica para mim. Agora, a testemunha dele deu uma escorregada violenta. Aí ela perguntou ao advogado deles, que era da família. Não vou dizer o nome também, aquela história, né? Tem que ter cuidado. A gente lidando com esse tipo de gente, tem que ter cuidado. Aí ela perguntou a ele. Então, o box do professor tinha a placa dele. Olha, o funcionário tinha dito que no meu box, embora ele tivesse colocado uma faixa de tecido, de linho, seja lá do que for, né, e ter pintado o nome dele para propaganda, para deputado estadual, mas acontece que ainda dava para perceber com pouca nitidez o número da placa do meu carro. Ela, pronto, era o que ela queria. Natasha, aqui vai, onde você estiver, se você deve ter a minha idade, porque você era mais ou menos da minha idade na época, que pessoa lídima, que pessoa idônea, né? E ela aí disse assim, perguntou ao advogado dele, tinha o número da placa do professor? Mas era de favor. Todos nós ali estávamos de favor. A garagem não era de ninguém. A garagem era do deputado, e aí quem chegava primeiro tinha um box e entrava. Ela disse, não, não é possível. Aí perguntou a testemunha que tinha dado a informação, que era um cabo eleitoral do deputado, e que fazia nas eleições, subia em poste, botava isso, naquela época a rua ficava um carnaval. Os outros boxes têm o nome, têm o número da placa, ele disse, não tem. Aí ela disse para o advogado, olha, você não me acha que eu sou tola. Se havia 6 boxes, 6 carros, e 3 ao relento, mas desses 6 boxes cobertos, só havia um que tinha placa, você quer me dizer que era de favor? Por que o box do professor tinha a placa, o número da placa pintado? Era dele, obviamente. Na verdade, gente, eu tinha 3 recibos. Porque quando nós começamos o contrato, rezava que eu tinha direito à garagem. Só que a amizade entre nós, a nossa família, era muito grande, já que todos eram católicos, frequentavam a igreja Santa Teresinha, então havia tanta amizade e tanto respeito, que com o passar do tempo só pedi 3 recibos, depois passou a ser um ato de confiança. Então eu pagava o aluguel, estipulado no contrato, só que o contrato dizia que eu tinha direito à garagem, mas sabia lá onde estava o contrato. A essa altura eu não tinha a menor ideia. Quer dizer, aquela história, a gente confia e aí depois se ferra. Então, 8 dias depois de ocorrido, ou seja, eu ter entrado com o processo e ter já tido a notícia, né? Portanto, a citação, né? De que eu teria que comparecer a uma audiência com a doutora Natasha, não tinha acontecido ainda. Eu me adiantei um pouco, contei aqui a audiência, mas acontece que agora vamos voltar um pouquinho no passado. Eu estou saindo da garagem e o tal do sobrinho está vindo. Eu aí voltei para a garagem. Quando eu voltei para a garagem, ele entrou na garagem, pegou a camisa, aquela camisa não é essa daqui não, Gola Paulo não, de abotoar. Ele abriu a camisa e mostrou um revólver, um 38 no cinturão. E aí entrou no carro dele, que era o box vizinho do da esposa. Olha, ele tinha um box coberto do lado do box da esposa. E o meu box, ele colocou o carro da esposa. Então a esposa entrava no Fiat, saía. Ele entrava no carro dele, saía. E ele deu para entender que se eu colocasse o meu carro naquele box que era meu, ele me mataria, me daria um tiro. Eu olhei para ele e disse o nome dele e falei, olha, essa sua arma não me causa o menor medo, porque há forças no universo que têm muito mais poder do que essa arma tua. O próprio Tenório Cavalcanti me disse que tem 26 balas no corpo e não morreu. Então, eu acho que
isso aí não tem o poder destrutivo que você acredita ter. Ele riu. Ele era metido a valente e todo mundo tinha que ter medo dele. Pronto. Ele me ameaçou com um revólver, eu o ameacei com vamos dizer assim, eu tinha um poder que esse poder era maior do que a arma dele. Foi uma ameaça velada, mas foi uma ameaça. Eu fui para casa, deixei ele tirando do carro dele e fui embora. Não sei porque nesse dia eu cheguei em casa cedo. Não era noite. O processo estava começando e aí finalmente chegou, agora sim, a audiência. Eu compareci com o advogado dele, da família. Quem foi, não foi ele. Quem foi outra pessoa, era muito unida à família. E aí, como eu disse a vocês, a própria testemunha dele entregou. Disse que o meu box tinha, como eu já falei, o número da placa do meu Fusca. Aí a Natasha disse assim, então eu não tinha os 3 recibos, mas ela disse uma coisa notável. Então era um contrato de comodato. Quer dizer, pela palavra. É a dedução a que eu chego lógica, senhores. Já que não há, mas eu tinha os 3 recibos. Depois eu encontrei, 3 meses depois de ganho, a questão eu tinha. Eu consegui ver os 3 recibos, achei. Já não servia mais nada, já tinha ganho. Contrato de comodato feito de boca a ouvido. Mas vale. Vale porque se havia o número da placa do professor, é claro, se nenhuma outra, segundo sua testemunha, sua própria testemunha que você trouxe, e você não desmentiu, havia o número da placa do professor na parede pintado, que não está muito visível, porque botaram uma faixa para pintar a propaganda da candidatura do deputado, mas ainda se percebe os números, mas era pintado claramente a placa do professor. Então, dou ganho de causa nesta audiência ao professor Marlan Tavares de Oliveira e condeno a parte contrária a pagar as custas, uma indenização, né, ela fixou enquanto, em bens morais e indenizá-lo em bens morais e danos morais e materiais. Durante 2 anos ele morará na casa sem aumento de aluguel e sem nenhuma taxa. Todas as taxas serão revogadas através dessa minha decisão. Bateu o martelo, acabou. A família passou a me odiar. Bem, exatamente isso. Aí pronto. Aí ela condenou ele a tirar o carro da esposa. Me devolveu a garagem. Agora, professor, o senhor tem a chave da garagem? Falei, tem. Então o senhor entra e agora o senhor tem a minha ordem de colocar o seu carro dentro do seu box. E se há de alguém que queira tirar o carro do senhor de lá. Eu falei, obrigado, doutora Natasha. Muito obrigado. Aí ela disse assim, me chamou e falou, faz favor. Eu fui. O plural de boxe é boxes mesmo? Eu falei, sim. Ela disse, eu não sou muito bom em português nem em inglês. Eu estou dizendo boxes aqui, mas eu não tenho certeza. Aí eu falei, doutora, se a senhora quiser, marque uma hora, eu verei aqui o escritório da senhora aqui no fórum e lhe darei aos particulares com todo o gosto, de inglês e de português. Ela riu, não teria tempo para isso, obviamente, mas eu daria de coração. Então, aí fui para casa, que maravilha. A minha querida afilhada, Denise, me levou de carro para minha casa. Eu não tinha coragem, não tinha condições nervosas, mentais, né, para ir de carro. Estava muito nervoso, porque a família era poderosa, né, era dona de metade do Caxias. A Denise me levou e me levou para casa. Aí eu cheguei na garagem, abri, tirei o meu carro de onde estava no relento e botei dentro do box. Ele já tinha deixado vazio. Ou seja, o advogado da família, que era membro da família, já tinha dito, estamos perdidos. Já procurei me informar e já vi que a decisão já foi tomada pela Natasha. Aí eu botei meu carro e aí ganhei. 7 dias exatamente depois disto, eu vinha saindo da garagem
Portanto, eu estava chegando de novo, era de manhã, e ele estava chegando. Aí ele não mostrou o revólver não, né? Aí a camisa estava fechada, o revólver estava, se estava guardado eu não sei, se estava no bolso eu não sei, porque ele não mostrou. Mas estava com o braço direito todo quebrado na tipóia e a perna esquerda segurando uma muleta. Todo quebrado. Todo quebrado. A cara quebrada, toda cheia de hematomas, cicatrizes, a perna direita quebrada, ele numa muleta, e o braço direito quebrado na tipóia. Ah, eu ri. Eu ri. Aí eu olhei para ele e falei: Você viu? Isso que você tem aí, deve estar aí contigo, cara, não vale nada. Os poderes que estão comigo são muito maiores do que você imagina. Agora, veja só, eu vou dizer agora a vocês o que eu fiz. Agora eu vou detalhar. Durante esse meio tempo, e aí agora o problema, né? O problema é esse. O que é que aconteceu? Eu estava em casa, orando para Javé, pedindo a ele que me desse uma ajuda para que a Natasha, a doutora Natasha, visse que eu tinha razão, que eu estava certo, eu tinha revirado a casa, mas não tinha encontrado os 3 recibos. Então, se eu tivesse, meu Deus do céu, aqueles 3 recibos seria a prova definitiva, mas eu não tinha encontrado. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei ajoelhei-me, me ajoelhei, e aí pedi a Javé que me desse socorro. Ele ouviu, ele me deu socorro. E aí o que é que aconteceu? Com a permissão de Javé, estava procurando o livro. Com a permissão de Javé, apareceu algo, eu estava com o livro aqui, semelhante a isso aqui. Isto aqui é Anubis, o deus chacal. Mas não era assim. Não era assim. Olha só, a cabeça era de lobo, parecido com o chacal. Os braços eram de homem, mas as mãos eram de cão. E os pés eram de galinha. Então, peguei essa figura, selecionei também em um livro, mas o tempo já vai avançar, tem 7 minutos, então, não sei, eu tenho aqui muitos livros, mas não acho que terei aqui o livro que eu quero, porque eu peguei uma figura extremamente parecida. Em um livro que eu tenho aqui, uma figura muito parecida, mas não é do mundo da arte. Era uma figura que estaria aqui dentro do livro do Aldous Huxley. Então, essa figura mostra um demônio, ou seja, um ser que está exatamente à disposição do mago negro e do mago branco. Vamos ver se eu vou conseguir encontrar aqui, né? Então, apareceu, enquanto eu estava orando para Javé, apareceu uma figura, e essa figura, meu Deus, eu juntei tanto livro, e agora eu não estou encontrando os livros que eu juntei. Apareceu uma figura dentro de um círculo. Então, desenhou-se um círculo à minha frente. Assim, gente, eu estava de cabeça fria, já tinha ganho, estava assim, absolutamente lúcido, aberto, olhos abertos, e apareceu. Eu acho que vamos ficar com aquela figura mesmo, tá, minha gente? Não vou sacrificar vocês, não. Mas a figura que aparecia, ele se achou, ele disse: Eu sou Exu do Lodo. Assim mesmo. Eu sou Exu do Lodo. Manda e eu farei. E eu perguntei a ele: Mando o quê? Ele disse: Que eu faça justiça. Você fará justiça? Ele disse: Farei. Vamos fazer um trato para que você não faça além daquilo que eu acho que deve ser feito. Ele disse: Qual é a sua ordem? Eu disse: Que não mate. Ele disse: Aceito. Que você não faça nada à família dele. Ele tinha mulher e 2 filhos. Ele disse: Aceito. Então, não o mate, não toque na mulher e no filho dele, nos filhos dele, e aí eu te darei permissão para que você faça justiça. Ele disse: a minha missão é fazer justiça.
para que eu possa me tornar um Exu Bará. Um Exu Bará, minha gente, é um Exu batizado. Então, os Exus que não são batizados são chamados livres e são representados graficamente assim, como criaturas monstruosas, dragões. Não são nada disso. Na verdade, Exus são almas de seres humanos que morreram e que tiveram capacidades e permissão de se colocarem a favor dos magos. Então, não encontrei aqui a figura, mas é mais ou menos aquilo ali. Aqui está o meu grande protetor, numa pintura que tem alguma coisa a ver com a Índia, o pintor baseou-se, Javé. Tenho contato com ele desde muito cedo. Então ele é aqui sentado num trono, o quadro é lindo, e aqui é a minha alma, feminina, porque é a alma, nos braços dele. E aí eu falei, Senhor Javé, seja em meu socorro. Aqui está Moisés, e aqui está ele, Javé, como anjo. Na verdade, ele é um anjo. Já disse isso a vocês. Eu sou Exu do lodo. Parecia um lobisomem. Manda que eu faço. Gente, eu estava morrendo de raiva. Eu queria vingança. Era o que eu queria. Já tinha ganho. Mas não bastava. Não me bastava. Era preciso mais. Eu queria que ele provasse o sabor da minha raiva. Eu achava que era justiça, era vingança. Justiça já tinha sido feita. Então vocês veem como eu escorreguei. Então me envergonho hoje de ter feito isso. Era magia cinza, porque eu disse, não mata, ele se aceito, não atinja nenhum dos membros da família dele, ele se aceito, mas mostra ele, deixa ele saber claramente. Olha, ele e o irmão serviam as quentinhas a todos os funcionários da prefeitura de Duque de Caxias que trabalhavam nas ruas. Varredores, e quem mexia com encanamento, infraestrutura, jardim. Então eles ganhavam uma fortuna. O que é que aconteceu? Descobriu-se que o irmão dele tinha dado no desfalque, tinha roubado. E aí, quando eu soube, ali as redondezas, em sociedade tudo se sabe, o irmão dele tinha fugido, eles tinham perdido a concessão, a prefeitura tinha cortado a concessão, ele estava sem emprego. Agora o tio dele, deputado, teria que encontrar outro emprego. Ou seja, foi destruído o esquema deles, que ganhavam uma fortuna por mês. Você já pensou quantos funcionários de Duque de Caxias da prefeitura comiam uma quentinha na hora meio-dia, chegava lá a Kombi, várias Kombis em cada lugar, com a quentinha. Eles produziam isso e cobravam o que queriam, porque não há licitação, né? Você sabe que um deputado, a licitação, ele cobra quanto quer. Pois bem, foi descoberto o esquema, o irmão dele fugiu para não ser preso, e eles perderam a concessão. Primeiro castigo. Então, isso eu não tinha previsto. Eu disse a esposa e os filhos. Ele ficou todo quebrado. Foi difícil se recuperar. Todo quebrado, mas voltou a se recuperar. Eu disse, não aleje. Não aleje. Pronto, eu ri. Quando eu soube de tudo isso, eu sorri. Mas isso é magia cinza. Por quê? Primeiro porque eu tinha o direito, porque ele me, vamos dizer assim, ele usurpou o meu direito, né? Ele esbulhou o meu direito. Ele achou que a força dele, do tio dele deputado, né, eram maiores do que o meu direito. Graças a Deus encontrei uma juíza que tinha peito a enfrentar, e enfrentou. Mas hoje eu jamais faria isso. Isso é magia cinza, porque eu tive o devido cuidado, primeiro de que tudo, de pedir permissão a Javé. Aqui, vou mostrar o quadro dele, não, será que eu vou encontrar? Lindo, lindo, lindo. Meu grande protetor, né? E é o rei do nosso universo, né? É um anjo. Então, quando ele ligou, pessoal, Javé, o demiurgo, eu o conheço. Eu conheço. Moisés também o conheceu. É o Deus das batalhas. Aqui está ele em forma de anjo na sarça ardente, Moisés conversando com ele. Pois bem, eu não o vejo, mas tenho essa proximidade.
Aqui é Areshit, o olho é Areshit, está acima de tudo. Então, aqui é o anjo Javé na sarça ardente. Né? Eu não vejo nesse trono. Lindo, um dia verei, mas sei que minha alma está no colo dele, protegida. E foi ele que eu pedi permissão. E o fato de ter pedido permissão a ele é que me fez com que eu pudesse dizer a vocês hoje, isso foi magia cinza, porque eu usei um demônio. Exu do Lodo era um demônio. Mas aqui nós temos, por exemplo, o retrato de um demônio. Um demônio seria, aqui está retratado dessa maneira. Mas ele não tinha essa forma. Essa forma é mais semelhante a um homem. Um Exu geralmente tem uma forma humana, ou humanoide, é parecida com essa daqui. Mas Exu do Lodo não era. Era um lobisomem. Ele aparecia sempre dentro de um círculo negro por fora e vermelho por dentro. A face dele, a fisionomia, parecia muito com isso aqui, com o lobo. Só que a ponta das mãos era de cão e os pés eram de galinha. Então era uma mistureba de homem e de animal. Mas fez o serviço direitinho. Fez exatamente conforme combinado. E aí disse, está satisfeito? Eu disse, estou. E ele falou, estou ao seu dispor. Quando você precisar de mim, é só me chamar. Mas ele me deu outro nome, né? Exu do Lodo era como ele era conhecido vulgarmente. Ele me deu outro nome para chamá-lo. Então, minha gente, fiquei vingado. Ganhei 2 anos de contrato na casa, obrigado. A família foi obrigada a fazer um contrato a partir daquele dia ali como é que se diz? No cartório vizinho à sala de audiências, um novo contrato com 2 anos de validade, onde o meu aluguel foi fixado por ela. Ela fixou qual era o meu aluguel, era uma ninharia, gente, era pouco demais. Vamos supor assim, se o meu aluguel na época fosse 300, hoje eu pago aqui R$600 nessa casa. Então, ela fixou em R$326. Você imagina a raiva deles. Né? De 700, que era o que eu pagava, ela fixou para R$326. Durante 2 anos, sem aumento, nenhuma taxa. E condenou eles a pagarem as custas e me pagarem R$6.000 aproximadamente de perdas e danos morais e materiais. Eles ficaram pé da vida, porque eram muito ricos e achavam que ela ia proteger ele, porque o deputado era o deputado. Se danaram todos. Agora, o que é que eu fiz, minha gente? Bem, foi valioso? Foi. Porque é aquela história que eu disse ao meu amigo, eu sempre chamei Eliel, não sei se é Eliel. Professor, como é que o senhor sabe que aquilo que o senhor pediu, aquilo que o senhor viu, é verdadeiro? Eliel, é simples. Já te disse e repito, magia, ciência, prática, pelo resultado. Ele disse que faria, depois que eu tive os devidos cuidados. Isso é magia cinza. Porque magia negra eu mataria matá-lo. E ele mataria com gosto. E eu disse, não mata, ele disse aceito. Não aleja, ele disse aceito. Esqueci de falar isso no início. Não atinge a esposa nem os filhos, ele disse aceito. Então vai. E faz ele saber que fui eu. Mas ele tinha um esquema de quentinhas que devia ser, sei lá, acho que umas 3.000. Eles ganhavam muito dinheiro, ele e o irmão, eram sócios. Foi descoberto que o irmão dele era ladrão, que tinha roubado uma grande quantidade, e aí o contrato foi cassado, não havia licitação, porque o deputado vai lá fazer licitação, e o irmão dele teve que fugir para não ser preso. E ele então ficou desempregado da noite por dia, porque eram os ganhos dele, era isso. Ganhava muito dinheiro, mas roubado. E aí eu senti, vitória, vitória. Foi um dos momentos em que eu deixei a magia branca e fiz a magia cinza. Pronto. Não digo isso digo com uma certa tristeza, mas para que vocês saibam
que a magia é ciência prática. Então, eu era um mago branco, não fiz magia negra, fiz magia cinza, ou seja, misturei os meus poderes de mago branco usando um ser que não sabia ainda o que era magia branca, mas ele estava disposto a fazer a magia negra, tinha poder para isto, mas eu não pedi. Eu impus as minhas condições, porque eu tinha pedido permissão a Javé. E Javé é a lei, é a justiça. E ele disse, pode chamar, pode fazer. Eu fiz. Pronto. Está aí a minha confissão pública. Meia culpa, minha máxima culpa. Eu tinha 27 anos. E aí, o valentão passava para mim, baixava a cabeça. E eu sorria. Depois de 2 anos, encontrei uma pessoa belíssima. Nossa Senhora. Uma pessoa maravilhosa. Eu posso dizer o nome do meu amigo. Ele morreu de hiperglicemia, né? Diabético. Vitor Calado. Meu Deus do céu. Desculpe. Que alma pura. Que pessoa bondosa. Saí da casa do deputado e fui para um casarão que ele me alugou do portão da frente até o Muro dos Fundos. Olha, era uma quantidade de terra imensa. O casarão da frente era uma mansão. E tinha uma casa pequena rebaixada e tinha uma casa no meio. Eram 3 casas. A casa da frente onde eu morava, enorme, enorme. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma varanda de fundos imensa. Depois tinha um rebaixamento, tinha uma casa onde eu botei os meus livros, serviu de minha biblioteca. Depois, rebaixada, tinha uma casa para moradia mesmo, onde eu trabalhava. Onde eu fazia o meu trabalho de yoga, tarô, cabala, magia em geral. Ele me alugou por um preço irrisório, porque ele era justo. Ele era justo. Depois ele fez uma besteira, mas isso Deus há de ter perdoado. Era uma pessoa boníssima. Ou seja, ele dava aos amigos parte daquilo que ele ilicitamente, às vezes, conseguia. Eu não devia ter dito isso, mas já saiu. Mas era uma alma extremamente caridosa. E aí me alugou por um preço muito baixo, né? Aquilo que, desculpem, eu não devia ter dito isso. A família do Vitor me perdoe. Mas ele fez uma besteira, mas graças a Deus ele saiu limpo e era uma pessoa boníssima. E assim vocês veem agora um mago branco que se envergonha, mas que estou dizendo a vocês, fiz magia cinza. Primeiro, porque eu fiz com a permissão de Javé. Segundo, porque o Exu se apresentou a mim, claro que se apresentou porque Javé mandou, e ele se identificou como sendo Exu do lodo, ou seja, ele não devia viver num lugar muito limpo. Mas é assim mesmo. Então existe o branco, o cinza e o negro. Aqui está a minha experiência com um Exu que não sabia ainda o que era o bem nem o mal. Então, se eu pedisse o bem, ele faria o bem. Se eu pedisse o mal, ele faria o mal. Se eu pedisse algo mediano, ele faria como fez. Então, aí está a minha experiência em magia cinza. Eu me senti vitorioso. Pela primeira vez na minha vida, eu usava magia para punir, castigar e me vingar. Não é certo. Vingança. Queres ser feliz? Perdoa. Queres ser infeliz? Não. Queres ser feliz por um momento? Vinga-te. Queres ser feliz pela vida toda? Perdoa. Eu não sabia ainda isto. Então está aqui, aos 54 minutos, me despeço de vocês, dizendo a vocês que eu cometi este ato que hoje jamais eu faria. E olha, meus amigos, que são meus queridos 8 magos do Colégio dos Magos Caldeus,
e ontem tive uma palestra, uma videoaula com uma delas, uma das que está mais elevada, e não falando sobre isso não, falando sobre as experiências dela. Então, que não façam isso, né? Mas eu tinha que saber se funcionava, né, Eliel? Se tem que ter resultados. É isso. Magia é isso. Pelo resultado você sabe se fez ou se não fez. Então, fica aqui gravado esse vídeo na Dança Selva da Magia. O professor Marlan Tavares de Oliveira, Mago Branco, teve que fazer magia cinza com 27 anos de idade para se vingar de uma pessoa depois de ter ganho na justiça. Portanto, já tinha conseguido o que era justo, mas eu queria vingança. Além de justiça, eu queria vingança. Não é correto. Mas Javé deixou, permitiu. E aí, fiz o relato exato. No próximo vídeo eu te darei algo mais vergonhoso ainda. Magia negra. Eu fiz um ato de magia negra. Vou falar no próximo vídeo. Né? Esse é extremamente... É uma página muito difícil de dizer, mas eu vou dizer a vocês. Tá bom? Para que vocês não façam. Então, obrigado àqueles que se inscreveram. O canal deu um salto de 674 para 681 em 3 dias. Então estamos tomando visibilidade. Daqui a pouco as propagandas que o YouTube está fazendo virão um percentual para mim. Se inscrevam, por favor. Deem o seu arravite, né? Ou seja, o seu like. E vamos em frente. Eu espero ter feito um vídeo que seja proveitoso para vocês. Não façam magia cinza. Mas eu tive os cuidados, não sofri nenhum dano. Javé mandou esse Exu para me obedecer, né? Então, a Javé pertence à justiça. E ele achou que eu tinha o direito de me vingar e me permitiu. Mas eu hoje não faria isso. Não faria. Bastava a justiça. Então, até o próximo, que eu vou em frente.